Eu creio, meu amigo, que nós chegamos a um capítulo da Bíblia que, na minha opinião, registra o melhor momento de Sara, o nascimento de Isaque. O nascimento desta criança foi o ponto crucial no desenvolvimento do grande plano de Deus. A chegada desse menino na vida de Abraão e Sara foi o segundo passo importante para o cumprimento do plano de Deus. O propósito de Deus era ter o seu próprio povo, separado das nações gentias, um povo a quem ele poderia confiar a Sagrada Escritura. Bom, antes de continuarmos com o estudo, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te agradecemos pela vida de cada ouvinte que nos acompanha agora. Que esse estudo possa ser de grande bênção na vida deles. Obrigado pelo sustento, obrigado por suas orações. Pai, o Senhor conhece a vida e a luta de cada um, sabe das suas necessidades. Pedimos que neste momento o Senhor possa suprir cada uma delas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, os judeus foram aqueles que receberam a palavra de Deus. Todos os escritores da Bíblia, com exceção de um ou dois, eram judeus. O nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, era judeu, por isso, cremos que o nascimento de Isaque foi um passo adiante neste plano de Deus e no grande propósito divino. Vamos voltar agora por um momento para o primeiro passo, que foi a eleição de Abraão em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, onde Deus chamou este homem de Ur dos Caldeus. Deus fez uma escolha soberana. Ele chamou e escolheu Abraão, mas Abraão teve que responder. Depois temos o compromisso de sua parte, que também é registrado em Gênesis, capítulo 12. Agora, se passaram cerca de 25 anos desde que Abraão saiu de Ur dos Caldeus. E durante esses anos ele viveu com essa promessa de Deus que ele faria de Abraão uma grande nação e a sua descendência, sua posteridade, seria como o pó da terra. Mas os anos se passaram e Sara ainda não tinha concebido. Depois você pode lembrar que no capítulo 15, versículos 2 e 3, ele começa a se preocupar. Ele fala com Deus e diz: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho. Ele está lembrando a Deus que ele havia lhe prometido uma descendência. Deus responde a algumas dessas perguntas de Abraão no capítulo 15, versículo 4, onde lemos: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. E depois há um outro intervalo, e Sara ainda não está grávida. Abraão e Sara novamente se preocupam. E no capítulo 16, Sarai sugere a Abraão que possivelmente ela não pode engravidar, pois é estéril. Então, sugere a Abraão para ter um filho através da escrava egípcia, Agar. E ele tem, então, um filho com Agar. E depois, cerca de 13 anos mais tarde, Sara ainda não concebeu. Até que um dia, Deus disse: Abraão, eu lhe darei um filho através de Sara. Sara dará à luz um filho. E assim chegamos ao capítulo 21, onde o tempo determinado para o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara chegou. E lemos no capítulo 21, versículos 1 e 2. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Temos algumas lições maravilhosas a serem aprendidas com esta história, e vamos vê-las juntos. Faz muito tempo que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, mais de 60 anos, e eu creio que uma das lições que precisamos aprender, amigo, é que Deus nunca se apressa para cumprir suas promessas e realizar o seu plano. Muitas vezes ficamos ansiosos e tentamos colocar um tempo para Deus, pressionar Deus. Eu tenho um amigo que sempre falou sobre colocar o algodão lá fora, como Gideão fez. Eu me lembro que uma vez ele estava pedindo a Deus por alguma coisa e disse: se Deus não me der isso até meia-noite daquele dia, e tinha uma data marcada lá no calendário, então eu sei que não é da vontade de Deus. Bem, Deus não deu o que ele pediu naquele momento. Ele deu uma semana depois. Você percebe? Ele estava errado em relação ao tempo. Deus nunca comete erros em relação ao tempo. Ele estava limitando Deus. Deus, você precisa me dar o que eu estou pedindo neste exato momento.
Bem, nada pode dificultar ou impedir o cumprimento do plano de Deus, amigo. Deus nunca se apressa. Lembre-se disso. Leva tempo, mas Deus vai realizar o plano dele. Deus cumprirá a sua promessa. Abraão estava velho e Sara era estéril, mas isso não é impedimento nenhum para Deus. Deus é infinito em poder. Deus é onipotente. Não há nada que Deus não possa fazer. Abraão e Sara fizeram da sua maneira ao tentar ter um bebê através de Agar. Procuraram fazer do jeito deles, mas este não era o plano de Deus. Eles foram à frente de Deus. Portanto, aqui aprendemos uma lição muito importante de que Deus nunca tem pressa. Deus sempre cumpre suas promessas e Deus é fiel. Lembre-se disso. Deus é fiel, amigo. Algum tempo atrás, em uma das conferências bíblicas que eu falei sobre a vida de Abraão. No último dia da conferência, lembro-me que pedi a Deus que me desse algo para completar a série de estudos. Um pensamento-chave para a plateia refletir. E o Senhor me guiou para Hebreus, capítulo 11. E eu gostaria de ler Hebreus 11, versículo 11, junto com você. Vamos lá. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Agora, isso não é mencionado no Antigo Testamento, mas em Hebreus 11:11 lemos que ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A fidelidade de Deus. Precisamos aprender essa lição, amigo. Deus é fiel. Podemos confiar nele. Deus não volta atrás no que ele disse. Deus prometeu a Abraão e Sara que eles teriam um filho. E tudo o que eles tinham que fazer era esperar no Senhor, ter paciência. Sabe, muitos de nós dizemos que temos uma grande fé, mas na realidade a nossa fé muitas vezes é pequena, é fraca. Creio que a nossa fé é testada quando estamos esperando algo que queremos, algo que Deus nos prometeu e que não acontece quando queremos que aconteça. Creio que a fé que não pode suportar a prova não é uma fé genuína. Algo difícil foi prometido a Abraão. Em Romanos capítulo 4, versículos 19 e 20, lemos: E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Deus trabalha da sua própria maneira e no seu próprio tempo. Ele sempre tem um tempo estipulado para cumprir cada uma de suas promessas. Veja novamente esses 2 versículos de Gênesis 21. Preste bem atenção. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Sublinhe aí essas palavras. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Isto é muito importante. Isso é enfatizado pelo fato que se repete. Por exemplo, se você for para o capítulo 17, versículo 21, Deus disse: A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. Gênesis capítulo 17, versículo 21. Em outras palavras, Deus tinha assinalado um tempo e depois menciona novamente no capítulo 18, versículo 14. Aqui Deus diz: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Portanto, na hora marcada, no tempo determinado por Deus, isso iria acontecer. Agora, neste ponto, Isaque é um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, lemos: Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O tempo do nascimento de Isaque foi estipulado por Deus. Ele nasceu no tempo certo. E o nascimento de Jesus Cristo foi estipulado pelo Pai. E isso aconteceu justamente quando Deus havia planejado para acontecer. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3 diz: Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. É interessante ver que Isaque era o filho da promessa. O Senhor estava muito interessado no nascimento desta criança. Deus primeiro fez a promessa a Abraão, no capítulo 17, versículos 15 e 16. Ele disse: Disse Deus mais a Abraão:
A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. Abraão respondeu à promessa de Deus, e Deus se agradou em cumprir a sua promessa em seu tempo. Agora, Isaque foi o filho de um milagre. Em Romanos 4,19 diz que o ventre de Sara era estéril. Em Hebreus, capítulo 11, lemos que ela era estéril, não podia conceber, não era possível engravidar. Esta condição não é algo surpreendente. Muitas mulheres no mundo não podem ter filhos por serem estéreis ou por outros motivos que não sabemos, mas Isaque foi fruto de um milagre. E nisso ele também era um tipo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor também foi fruto de um milagre. Sua concepção foi um grande milagre. O anjo veio a Maria e lhe disse que teria um bebê, e ela exclamou: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Nunca tive relações sexuais, então como posso engravidar? E o anjo respondeu que seria concebido do Espírito Santo. Era uma concepção milagrosa, sobrenatural. Agora, o nascimento de Cristo não foi um nascimento milagroso. Às vezes ouvimos do milagre do nascimento virginal, mas não foi um milagre, foi um nascimento normal. A concepção foi milagrosa. O fato de que Maria concebeu sem ter qualquer tipo de contato com o homem, portanto, a concepção de nosso Senhor foi milagrosa. O nascimento de Isaque foi uma sombra do que seria o nascimento de Cristo. E foi de muitas maneiras. Primeiro, Isaque era a semente prometida e o filho prometido. Vimos isso no capítulo 17. Cristo também. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos dá a promessa da concepção virginal, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, vemos que Isaque foi um tipo de Cristo no fato de que houve um intervalo entre a primeira promessa que Deus deu a Abraão e o cumprimento da promessa, em Gênesis 21, capítulo 1, onde lemos: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E isso nos leva de volta ao capítulo 17, versículo 16, mas a referência mais adiante foi a promessa original do capítulo 12, versículo 7. E houve um intervalo muito longo entre a promessa de Deus, de que enviaria Cristo, e do cumprimento dessa promessa. Você lembra do que aconteceu no capítulo 18, versículo 13, quando Sara perguntou: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? E a resposta foi: há alguma coisa difícil demais para Deus? Podemos ver a analogia aqui no fato de que o anjo do Senhor informou que Maria seria a mãe de nosso Senhor, e ela perguntou: como pode ser isso, visto que eu ainda não conhecia homem algum? E o anjo respondeu: porque nada é impossível para Deus. Portanto, nos dois casos, no caso de Isaque e também no caso de Jesus Cristo, vemos a onipotência de Deus. E depois temos um tipo de Cristo no nome, pois o nome de Isaque foi dado antes dele nascer. Agora, tudo isso é um milagre, amigo. De antemão é dado o sexo e o nome do bebê. Imagine-se, 700 anos atrás, alguém tivesse escrito um livro e nesse livro tivesse colocado informações detalhadas sobre um homem chamado Ronald Reagan, o tempo do seu nascimento, o sexo, o nome, qual seria o seu ofício e que ele seria o presidente de um país. Bem, você concluiria que este livro, escrito há 700 anos, foi uma revelação sobrenatural, claro. Bem, a Bíblia é um livro assim, pois todos esses detalhes sobre Cristo vemos como uma sombra na vida de Isaque. Da mesma forma que o nome de Isaque foi especificado antes que ele nascesse, assim foi com o nosso Senhor Jesus. O anjo disse a Josué, em Mateus, capítulo 1, versículo 21, e chamarás o seu nome Jesus. E depois, como eu disse antes, o nascimento de Isaque foi no tempo determinado. Isso também é verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo, como lemos em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Agora, também é interessante notar que Isaque foi o grande prazer de seu pai. Imagine, Abraão deve ter se alegrado tanto na sua idade ter um bebê na família, no seu lar. Deve ter sido uma grande alegria para ele. E o mesmo sucedeu com o Senhor Jesus. Você se lembra que no seu batismo a voz do Pai desceu do céu e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O Pai se agradou, era a alegria de Deus. E o Senhor Jesus disse: eu sempre faço o que agrada ao meu Pai. Por isso, esse ponto é muito importante, amigo, o fato de que Isaque foi o prazer de Abraão e Cristo o prazer do Pai. No estudo da Bíblia, isto é chamado de tipologia. Alguém disse uma vez que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento.
E o Velho Testamento está revelado no Novo. E o elo que os liga é a tipologia. Agora, você pode forçar a tipologia para se parecer com algo, mas eu não creio que nós forçamos essa tipologia ao fazer a comparação entre Isaac e o Senhor Jesus Cristo. Aqui temos uma concepção milagrosa, e que belo tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Também é interessante observar isso, e é algo que eu tenho passado por alto em algumas oportunidades ao estudar a vida de Abraão, é que a chegada de Isaac no lar de Abraão trouxe uma nova oposição. Trouxe à cena um conflito que nunca existiu antes. Vejamos os versículos. Aqui no versículo 3 temos um milagre. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Lembre-se que Deus, no capítulo 17, instruiu Abraão a circuncidar todos os homens. No capítulo 17, versículo 10, Deus disse: Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E agora Abraão cumpre a ordem de Deus, portanto temos o milagre seguido pela circuncisão, e em seguida, nos versículos 5 e 6, lemos: E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Esse era um riso de gozo, um riso de alegria. Antes houve um riso de incredulidade, Deus teve que responder a Sara. Mas aqui o riso era diferente, era de alegria. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. O versículo 8 é um versículo interessante. Vamos ler. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Já ouvi falar de comemorações que as pessoas fazem quando uma mulher vai ganhar um bebê ou quando vai se casar, mas eu nunca vi alguém fazer uma festa para o bebê que é desmamado. E aqui nós lemos: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Creio que aqui temos uma aplicação. Por exemplo, em 1 Pedro 2, versículo 2 diz: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O bebê se alimenta do leite, mas chega um momento em que o bebê é desmamado e começa a tomar mamadeira e depois comer papinha e assim por diante. Gostaria de ver alguns versículos de Hebreus capítulo 5. Vamos ler Hebreus 5, começando com o versículo 11. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O escritor de Hebreus está admoestando os crentes porque eles não estão se desenvolvendo, não estão crescendo. Eles deveriam ter sido desmamados, deveriam estar comendo o alimento sólido da Bíblia. Depois, nos versículos 13 e 14, diz: Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Deveria haver uma festa para os crentes desmamados, amigo. Eu creio que existe hoje em dia muita gente que continua tomando mamadeira. Estão comendo papinha por muito tempo, quando na verdade deveriam estar comendo alimento sólido da palavra de Deus, mas ainda estão presos no básico. Eles não estudam a Bíblia. Precisamos ver esses bebês espirituais amadurecer e deixar de serem vítimas da falta do crescimento. Precisamos vê-los se desenvolverem. Estudar a palavra de Deus. Portanto, lemos no versículo 8: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. A primeira festa para um bebê desmamado na história. Que momento emocionante deve ter sido para Abraão, e que momento especial para cada crente quando começa a apreciar a Bíblia e estudar a palavra de Deus, alimentando-se de alimento sólido das Escrituras. Bem, eu espero que você seja um estudante da palavra de Deus, que você esteja lendo e estudando todos os dias e que o alimento da palavra de Deus esteja nutrindo e satisfazendo o seu espírito. Nós precisamos disso, amigo. Nós devemos desejar
afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Muito bem, terminamos